Ão de Almeida, o grande escatológico, o Dr. João Caetano. O que você vai ver agora foi uma entrevista dada pelo pastor Abílio Santana, juntamente com o pastor Eliseu. Os dois, anteriormente, vinham discutindo nas redes sociais. Você vai ver agora uma parte dessa entrevista dada a essa rádio. Oferecimento Quaistime. Curta, se inscreva e compartilhe. Da nossa denominação, o fundador propriamente dito, o pastor Paulo Leiva Macalão, foi o maior escatológico que nós conhecemos. Tanto é que ele fez vários hinos, compuseram vários hinos, e um deles era dizendo que haverá, né, alegria quando chegarmos lá nos céus. E aí então entrou em choque, né? Aí eu tive que me pronunciar, porque, segundo as Escrituras, não haverá tristeza lá nos céus. Até porque, acredito que teremos tempo para nós provarmos, à luz das Escrituras, que ninguém sairá desta terra, ninguém entrará nos céus, ninguém, reitero, absolutamente ninguém, sairá desta terra sem que haja uma transformação. Então, subiremos sim, mas chegaremos lá transformados. Então, a herança adâmica ficará no dia do arrebatamento. Então, aquele sentimento de culpa, tristeza, lágrimas, segundo as Escrituras, ficará no dia do arrebatamento. Daí o porquê eu me pronunciar. E eu fiquei a perguntar, como que pode? Será que esses homens que deram a vida, esses homens que proferiram com tanta segurança, estão enganados? Estou em choque com o que ele aprendeu, mas quem prega e estuda as Escrituras sabe que o conhecimento sempre nos confronta. A teologia é ciência e, como ciência, sempre tem novas descobertas. O pregador é o aluno que nunca se forma e não se faz teologia baseado em música. É o contrário, os hinos têm que se basear na teologia e não a gente fazer teologia baseada em música. O que é a tristeza? Reação química natural movida pela interpretação de um fato não satisfatório ocorrido na vida. Terá tristeza? E por quê? A afirmação de que terá, pastor Abílio e pastor César, não é só minha. Segundo, os termos usados por Paulo para se referir ao tribunal de Cristo indicam, sim, sentimentos menos favoráveis no tribunal de Cristo. Terceiro, não há um texto mostrando alegria para todos os salvos no contexto do tribunal de Cristo. Quarto lugar, a transformação não apaga memória. Embora haja um momento de pesar e contrição no tribunal de Cristo, o sentimento que predominará é de alegria. Pois o céu, morada de Deus, estado eterno, o seu natural é alegria. Agora, onde será o tribunal de Cristo? Romanos 14:10. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. Naquele dia, todas as obras serão testadas, provadas e reprovadas. 1 Coríntios 4:5. As intenções do coração serão analisadas. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 10, afirma que vamos comparecer para darmos conta do bem ou do mal que tivermos feito por meio do corpo. O bem ou mal feito por meio do corpo, apesar do corpo já estar transformado no tribunal de Cristo, eu terei que prestar conta por aquilo que fiz no corpo antes da transformação. O que é céu? Em cima, nas alturas. A igreja encontrará-se com Cristo onde? 1 Tessalonicenses 4. Nas alturas. Filipenses, cidadãos do alto ou dos céus. Qual é o sentido dessa palavra céu quando eu digo que o tribunal é no céu? A gente tem que analisar às vezes o sentido da palavra, porque mais importante que a semântica da palavra numa comunicação é o sentido em que ela é posta. Em que sentido Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele? Em essência ou em alcance e quantidade? Em que sentido nós seremos coroados no tribunal de Cristo? Nós vamos colecionar coroas na cabeça? Glória, incorruptível, vida, justiça? Crente tombando com um monte de coroa na cabeça? Não, é reino, é domínio. Em que sentido a igreja é chamada de noiva? É comunhão eterna. Em que sentido o tribunal será no céu? Nas alturas. O autor do livro Escatologia Pentecostal afirma: gosto de pensar no céu como um lugar onde haverá várias dimensões celestiais, que para cada uma existe um propósito divino. E possivelmente uma dessas será o tribunal de Cristo. Antônio Gilberto afirma no livro Calendário da Profecia: este fato terá lugar nos céus, num lugar chamado Tribunal de Cristo. Quem participa são salvos. Ninguém é condenado, mas nem todos terão o mesmo galardão. O que será analisado no tribunal de Cristo? O bem ou mal que fizemos por meio do corpo, as intenções do coração, o modo como nos comportamos e pregamos diante e às doutrinas de Cristo, ou vivendo falsamente, ou pregando falsamente, à luz de 1 Coríntios 3,15, tudo isso será analisado. Ele proferira o que disse um escritor, e eu quero acreditar que nós não estamos aqui para discutir pensamento de escritor. Estamos aqui para... Nesse momento, o pastor Abílio Santana está respondendo os questionamentos e os apontamentos do pastor Eliseu. Assista. Quando ele discutia com Aquiles, né, com a invasão de Troia, e ele fez um pedido para Aquiles, e Aquiles disse: eu vou te atender, mas você saiba que você continua sendo meu inimigo amanhã. E ele disse: ainda somos inimigos, mas até os inimigos se respeitam. Então o meu intento aqui, o meu objetivo aqui, não é debater pessoas, mas sim ideias. Até porque eu tenho uma igreja que quer saber. O pastor Abílio está proferindo, à luz das Escrituras, o que ele nos ensina. O pastor Antônio Gilberto foi citado, foi um dos meus grandes mestres, que para mim é um morto que ainda fala, uma enciclopédia ambulante. Ele me ensinou que nós não vamos sentir tristeza lá nos céus. Agora veja bem, dentro do meu tempo, é sabido que antes que Jesus ressuscitasse, na morte descia todos dois, pecador ou não pecador. Morreu, desce, segundo as Escrituras, desce. E lá embaixo, cada um para o seu destino, inferno ou paraíso. Pelo menos o próprio Jesus disse isso
né, no livro de Marcos, perdão, no livro de Lucas, Jesus contara que assim será, no caso, era quando morria os dois elementos, ou o pecador ou o salvo. No caso, Lucas 16, 19 a 31. Ainda a gente vê que não perde sentido. O rico viu Lázaro e gritou, Pai Abraão, ou seja, não perde sentido, segundo as escrituras. Mas é uma parábola. E o que é a parábola? Se uma história com H contada posteriormente. Então, resumindo, isso é fato que o paraíso estava lá embaixo, e quando Jesus ressuscitou, ele leva cativo o cativeiro e coloca o paraíso debaixo do seu trono. Para falarmos do tribunal, temos que falar do paraíso. Nessa parte, a intenção dele não é ofender o pastor Abílio Santana, segundo o pastor Eliseu. Tem a fonte calendário de profecia. O senhor citou sobre a transformação do corpo, a natureza adâmica fica para trás. A Bíblia garante que o corpo glorificado é impassível de sentimentos menos satisfatórios? Eu creio que não. O nosso corpo vai ser transformado primariamente para atravessar as dimensões, adentrar os céus. E essa capacitação que virá ao nosso corpo será a semelhança do corpo de Cristo. Os mortos serão ressuscitados, transformados. E os vivos, transformados. E agora a igreja, os mortos ressuscitados e a igreja viva, transformada, arrebatada. Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 49, 1 João 3, 2, dizem que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Esse Cristo ressuscitado com glória, em João 21, aparece 2 vezes numa casa trancada e de fora do barco direciona os discípulos a uma pesca satisfatória. É a glória do corpo dele, é a glória do corpo ressuscitado. Porém, nesse corpo ressuscitado em glória, ele se incomoda, pastor Abílio. Nesse corpo tem sentimentos menos satisfatórios. Jesus se incomoda com a incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Repreende porque se incomoda pela incredulidade de Tomé, em João capítulo 20. A glorificação garante a ausência de deteriorização e não a consciência anulada, porque céu não garante amnésia. Agora é o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, a palavra grega ali para incorruptibilidade é aftasia. E o significado dessa palavra é que deve ser entendido como ausência de corrupção, pureza presente, sinceridade ali presente. Agora, segundo o dicionário, é a incapacidade de uma substância orgânica se destruir, se deteriorar. Como que dentro desse significado, incapacidade de se deteriorar, alguém pode me afirmar que a transformação vai gerar apatia ou incapacidade de sentir tristeza? Nesse trecho vem agora a resposta do pastor Abílio Santana à colocação do pastor Eliseu. E tirou o paraíso da horizontal do inferno, segundo a própria escritura, aos Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, e levou Oferecimento Quiz para o Time. terceiro Se céu, inscreva colocou no o paraíso nosso canal e debaixo ative o do sininho seu para trono. receber as nossas Inclusive o próprio notificações. apóstolo Paulo foi até o paraíso, que anteriormente era lá embaixo, e agora está debaixo do trono de Deus, terceiros céus. Por que eu digo terceiros céus? Porque é sabido que existe 3 céus. O primeiro céu é sabido que é o céu atmosférico, o céu das nuvens, dos aviões, das chuvas, Gênesis capítulo 1, versículo 20, Gênesis capítulo 8, versículo 2, Lamentações capítulo 4, versículo 19, Lucas capítulo 17, versículo 24. E existe o segundo céus, que é o céu intermediário, está no meio entre o terceiro e o primeiro céu, que é os céus galácticos, céu das estrelas, céu dos planetas, que está escrito no livro de Jó, capítulo 22, versículo 12. E o terceiro e último céu, que é onde Paulo proferira, que é a morada de Deus. O próprio Jesus disse que nós devemos orar com consciência que Deus está nos céus. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, o terceiro céu, que é a morada de Deus. E Paulo foi lá, debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, lá está o paraíso. Então, antes que Jesus venha nos buscar, ele passará no paraíso, chamará aqueles que morreram, esperando nele, que estavam lá embaixo, e ele levou e colocou debaixo do seu trono, reunirá nas nuvens, e depois, então, nos chamará, quem estiver vivo, para o arrebatamento. Essa vida espiritual, superficial e profunda, conforme os materiais apresentados metaforicamente em 1 Coríntios capítulo 3, serão apresentadas no tribunal de Cristo. Se Cristo explorar essas obras, é porque tais obras o entristeceu. Se tais obras diante dos olhos dele o entristeceram, como eu me manteria alegre diante daquilo que entristeceu o meu Salvador? Se a tristeza é um sentimento, então ela pode ser vista no tribunal, pois nossas obras feitas antes do arrebatamento serão reveladas e isso despertará memória. Vai sim gerar um Oferecimento Quiz Time.